Boa noite, sou o Dr. Luiz Vicente Berti e como a gente sempre faz às terças-feiras nesse nosso Bari horário, nesse nosso Bari canal, nós vamos começar mais um Bari Live, esta atitude que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica começou no ano passado e acabou virando um sucesso e a gente tem esse prazer de estar com vocês todas as terças-feiras. Essa terça-feira é de responsabilidade do Núcleo de Cirurgia e nós vamos discutir aquela dúvida que vocês sempre têm. Quem pode operar, como operar, então vocês sabem, como sempre, vão mandando as perguntas que vocês têm que fazer e a gente vai, na medida do possível, tentar responder todos. Hoje, nós vamos ter aqui junto com a gente a doutora Andressa Wurzba, como ela sempre diz, é psicóloga. A Andressa trabalha há muitos anos com a cirurgia bariátrica, ela teve formação no grupo de dor, em oncologia, psicologia oncológica, e depois ela encampou essa área da cirurgia bariátrica, então ela tem muito a responder e muito a discutir com vocês. Então, comecem a mandar suas perguntas, que a gente vai estar aqui. E o doutor Antônio Elias de Oliveira Filho, além de um caro amigo, um dos experts da nutrologia, um dos pioneiros, diretor da Bram, nutrólogo de larga experiência, e há muitos anos também trabalha, durante muito tempo ele comandou um grupo de orientação, de preparação da cirurgia bariátrica. E dentro daquele tema de hoje, Andressa, vamos começar com você. Eu sei que às vezes, assim, bom, mas quem deve operar? Na sua visão psicológica, quem é o paciente que você acha que pode operar? Bom, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui novamente nessa iniciativa sensacional da sociedade. É um lugar muito rico de troca, não só profissional, mas para os pacientes, para os familiares. Enfim, meu muito obrigada. Essa pergunta, eu acho que, do ponto de vista emocional, psicológico, o que a gente precisa, o que a gente foca é na motivação do paciente. Primeira coisa que a gente pensa, ele precisa estar comprometido com o processo. Quando eu falo comprometido com o processo começa antes da cirurgia, né? Então, uma das coisas que a gente levanta é quais são as motivações que fazem ele buscar a cirurgia bariátrica. O para que o emagrecimento, o que a obesidade causa na vida dele. Então, assim, resumindo, a pessoa precisa estar extremamente envolvida com o processo da obesidade, do adoecimento, das consequências que essa obesidade tem na vida dele e para que isso dê certo, né? Perfeito. Elias, é óbvio que você já se deparou com essa condição muitas vezes, porque se você está do lado, vamos dizer, do lado clínico dessa situação. E muitas vezes você recebe vários pacientes que passaram da hora da indicação e outros que não estão no momento exato. Eu te repito a pergunta que eu fiz para a Andressa. Quem, na sua opinião, deve operar? Quem são indicados? O que você acha? Qual é a sua vivência nesses anos todos? Bom, primeiro quero te agradecer pelo convite. É muito honroso estar aqui pela Bram e sempre essa interação entre as várias especialidades em prol do bom resultado para os nossos pacientes. Bom, do ponto de vista técnico, nós usamos muito o índice de massa corpóreo, que é um índice simples, né, que define pelas sociedades, pela AMB, os pacientes que têm indicação clínica para fazer a cirurgia bariátrica. Então, basicamente, são aqueles pacientes que têm um índice de massa corpórea acima de 40, que são definidos como obesidade mórbida, ou que têm entre 35 acima de 35, com doenças comorbidades, como a diabetes, a pressão alta, os problemas osteoarticulares, as dislipidemias, e que nós sabemos que, pela cirurgia, tem resultados espetaculares, principalmente aqueles pacientes que já não obtiveram êxito para emagrecimento pelos tratamentos normais, né, ou ditos não cirúrgicos, tratamentos clínicos que não tiveram sucesso. Então, nós fazemos essa indicação, fazemos essa avaliação dos pacientes e procuramos prepará-lo para a cirurgia. Hoje, vamos lá, depois voltamos para cá. Hoje a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina criou mais uma categoria de indicação de cirurgia, aí a gente falando da cirurgia do diabetes, aqueles pacientes que têm entre 30 e 35 de IMC e que estão gravemente enfermos, têm um diabetes não controlado. Aqueles pacientes, como você diz, de 35 a 40, com doença acima de 40. Mas aí eu te pergunto, como médico, você acha que
simplesmente o IMC é um parâmetro de indicação para que uma pessoa possa ou não ser operada. Está certo que leis são para ser cumpridas, enquanto elas não forem mudadas, nós vamos cumpri-las. Mas você acha que o IMC é um parâmetro que nos diz realmente se um paciente tem ou não indicação de operar? Não. Eu acho que, acima de tudo, são os parâmetros clínicos que nós temos, né? Mesmo com o índice de massa corpóreo acima de 30 e menor que 35, se é um paciente jovem, diabético, insulino dependente, que vai viver mais 40, 35 anos, você pode, através dessa cirurgia, mudar a vida dele e fornecer um resto de vida completamente normal. Principalmente aqueles pacientes, por exemplo, que têm apneia do sono, são pacientes de alto risco. E usando também outros índices. Nós usamos o índice de cintura quadril, né? O paciente, basicamente, uma conta fácil, que tem mais barriga do que quadril, porque ele sabe que todas as comorbidades ele vai ter. E os pacientes que têm o índice também que nós usamos hoje, que é da região cervical, que é o índice que é o que tem o pescoço largo, que também já é um indicativo de doenças cardiovasculares. Nós sabemos que o paciente obeso, que tem essas indicações, ele vai ser um doente que vai ter tudo a mais que a população não obesa, e principalmente câncer, até câncer de intestino, câncer de pulmão, infarto, AVC. Ovário. Ele vai ser uma pessoa doente para o resto da vida e vai ter uma sobrevida excelente fazendo a cirurgia. Andressa, eu tenho 40 de IMC, então, basicamente, eu sou um candidato, eu tenho uma circunferência abdominal, eu concordo com o Elias, eu acho que o IMC, pura e simplesmente, é um parâmetro que ele virou mais um parâmetro mais comercial do que clínico, de quem a seguradora autoriza ou não, mas isso é uma discussão para depois. Então, eu tenho 40 de IMC e, portanto, eu sou candidato. Qual é a diferença entre eu querer emagrecer ou eu procurar alguma coisa que me emagreça? É determinante. Acho que essa é a grande diferença que determina, inclusive, a nossa intervenção, né, da psicologia, mobilizando o paciente para que se aproprie desse processo. E eu acho que muitas pessoas acabam procurando a cirurgia bariátrica com a ilusão de que a cirurgia vai simplesmente resolver os problemas e ficam descomprometidas com a adesão que precisa ter no pós-operatório. Eu acho que não é só em relação ao pós-operatório. Eu costumo dizer que é muito maior que isso, é a adesão consigo, né? Então, muita gente vai e espera ser emagrecido. E, normalmente, são aquelas pessoas que tentaram a vida inteira ser emagrecidos, né, de alguma forma. Entre aspas, né, quando eu digo ser emagrecidos, é porque é muito mais fácil eu atribuir ao médico a responsabilidade da minha vida. Então, eu busco um médico, um endócrino, para me dar um medicamento, eu busco alguém que vai me colocar um balão, eu busco um cirurgião para me tirar um pedaço do estômago, e isso eu acredito que vai resolver a minha vida. E continuo sem perceber N questões que existem nela e das quais eu não dou atenção e não foco, né? Que, na verdade, no fundo, falando um psicologuês, é o contato consigo mesmo. Então, isso, para mim, é o determinante. A pessoa pode ter o IMC 40, pode ter um monte de comorbidade. Muitas vezes a gente vê as pessoas trazendo, principalmente homem, trazendo a esposa, quer que a esposa entre junto, que o outro responsabilize, né? Então, a primeira coisa é você se responsabilizar do que vai acontecer com você, você compreender, primeiro, identificar o que acontece em relação à sua vida e esse quadro de obesidade. O que isso está afetando? De que forma isso impacta a sua vida? Né? Se eu não tiver consciência desse impacto, do quanto isso me atrapalha, do quanto isso acaba sobrecarregando ou deixando que eu viva várias coisas, eu não vou estar pronto para o que vai vir depois. Elias, uma pergunta difícil para você, entendeu? A Maria Andrade, ela está nos perguntando: oi, eu tenho 29 anos, 167 quilos, 1,56 m, sem comorbidades. Eu posso operar com esse peso? Eu diria que você deve operar, né? É uma paciente que ela está basicamente carregando 2 pacientes. Só para ter uma ideia, se você for no supermercado, tem uma pilha lá de sacos de açúcar, cada saco tem 5 quilos. Imagina que você está carregando 24 horas por dia, inclusive dormindo, roncando, passando mal.
8 sacos, 12 sacos, no seu caso, 12 sacos, 12 vezes 5, 60. Então, você está com o dobro. Evidentemente, nós devemos prepará-la clinicamente, fazer uma avaliação clínica, metabólica, hormonal, e te preparar para a cirurgia. E nós temos também como parâmetro que o paciente deve perder cerca de 10% do seu peso total para ter uma melhor tranquilidade cirúrgica. Isso é muito importante, mesmo você não tendo nenhuma doença, que você acha que você não tem nenhuma doença, porque uma paciente já com esse MC, seguramente já é uma pré-diabética, tem vários outros problemas que perturbam a cirurgia. Então, para o sucesso cirúrgico, só te lembrar que você tem 29 anos, você deve ter mais ou menos uns 50, 60 anos pela frente. Para você ter sucesso, vale a pena você se aplicar muito, ver exatamente o que você quer da vida, para você viver o resto da vida muito bem. Maria Andrade, a gente classifica, como o Elias falou, acima de 40 a gente considera como obesidade mórbida. Quando essa conta, que é o peso dividido pela quadrada da altura, passa de 50, nós consideramos essa pessoa um super obeso. Quando passa de 60, nós consideramos um super obeso. E se não tem nenhuma falha aqui na sua mensagem, esses 167 quilos, essa sua altura, com certeza seu IMC é superior a 60. Então, você é de uma das categorias de mais riscos que a gente tem na obesidade. Nós não podemos nunca definir o quanto e nem como, mas podemos dizer para você que você tem que tomar uma atitude preparatória para contar, porque essa tua obesidade ela está num limite muito grande que vai te tirar qualidade e quantidade de vida. Vamos para exatamente esse paciente. Ele tem, de repente, toda uma história de tratamentos, de frustrações e tem. Como você ajudaria ela nesse período de preparação para que ela possa entender que o que ela vai receber não vai ser uma maquininha mágica? Primeira coisa é você sensibilizar, né, levantar o histórico dela em relação a vida como um todo, né? Porque eu gosto de lembrar que a gente não trabalha só com o estômago, aquele estômago tem dono, né? É uma pessoa que tem uma vida social, que tem projeto de vida, ou deveria ter, né? E a gente percebe ao longo da experiência o quanto que a obesidade acaba conscientemente ou inconscientemente atrapalhando o projeto de vida. Então, o que eu quero dizer com inconscientemente? Porque o obeso, todos nós, quando nós temos alguma dificuldade, não dá para a gente ficar o tempo inteiro pensando naquela dificuldade, é muito dolorido. Então, o psiquismo tem um sistema de autorregulação que a gente acaba não olhando para aquilo. Eu lembro de uma paciente que depois de perder 70 quilos, um dia ela veio para o consultório e ela não estava usando uma sapatilha, ela estava usando uma coisa diferente. E eu pontuei para ela, fulana, nossa, que interessante, você está com esse tênis, né, diferente. Ela me disse assim, sabe o que eu descobri? Eu achei que eu gostasse de usar sapatilha, mas eu não tinha consciência de que eu só usava sapatilha porque eu não precisava dobrar o corpo para poder usar. E hoje eu tenho liberdade para isso. Então, olha como o psiquismo é inteligente, né? Ele protege. Então, muita coisa a gente tem que levantar no pré-operatório. Qual é a condição que você está em relação ao seu trabalho, à sua vida social, à sua vida relacional, afetiva, sexual, o projeto de vida, quais são os seus desejos. E esse levantamento vai me dizer o quanto que a obesidade afeta. E muitas vezes as fichas começam a cair ali, no pré-operatório. E eu costumo colocar que tudo aquilo vai ser olhado no pós-operatório, porque as fichas vão acabar caindo, a pessoa vai querer mudar a vida de alguma forma, né? Vai começar a vir os desejos, eu digo que sai de uma situação de refém, né? Eu sinto que o obeso ele é muito refém, ele é refém da cadeira que ele vai sentar, ele é refém, ele não escolhe. Né? Ele é refém da roupa que ele cabe, e a cirurgia bariátrica, de alguma forma, ela possibilita um processo de escolha, um processo de autonomia, no qual você vai ter rédeas da sua vida. Essa é a grande diferença. Então, quando a pessoa toma consciência de tudo que ela quer, de tudo que ela está deixando de fazer, esse é o processo de preparação para esta pessoa. Elias, a Bruna está te perguntando. Quais são os valores utilizados para a circunferência do pescoço, se é o da Organização Mundial de Saúde ou algum outro que tenha? E já a Maria Andrade também ela pergunta, e se eu não perder os 10%, eu não posso operar? Já tem duas perguntas aí para você. Falando sobre a redução,
A gente fala em perder 10% porque as estatísticas mostram que se você perder 10%, você melhora a sua saúde global, a sua saúde metabólica e favorece o ato cirúrgico. Lembrar que o ato cirúrgico é cirurgia relativamente para sempre. Não dá para depois ir lá e passar a cola, né? Ou voltar para trás ou passar esparadrapo. Está feita a cirurgia, então você vai carregar a cirurgia para o bem e as consequências dela também. Então, por isso que eu acredito muito no processo educativo do paciente. Trabalho de equipe clínica, né? O médico, o nutrólogo, a psicóloga, a nutricionista, para explicar para o paciente e o do cirurgião o que é a cirurgia, o que vai acontecer antes da cirurgia, no pós-operatório, imediato, primeira semana, primeiro mês, e o resto da vida desse paciente, que nós sabemos também que há o reganho, né? Um percentual relativamente cerca de 20%. Nós gostamos da palavra recidiva. Recidiva, é verdade. Então, dessa recidiva da obesidade, se o paciente não for devidamente saber que ele tem que mudar. Se ele não mudar, a vida dele não vai mudar. Vai acontecer tudo de novo, do mesmo jeito. Não é? Perfeito. A Vanice, ela pergunta, Andressa, e os pacientes com transtorno bipolar? Isso é uma contraindicação para a cirurgia? É muito peculiar a gente falar em contraindicação. É claro que a contraindicação ela vem quando a pessoa apresenta uma desordem que afete o nível de consciência, um nível cognitivo, que a pessoa não consiga saber o que está acontecendo com ela, o que vai acontecer. Agora, transtorno psiquiátrico não vai impedir de fazer um processo, mesmo porque quando a gente entra em contato com o psiquiatra, essa é a importância da equipe trabalhar conjuntamente, e a pessoa no transtorno bipolar, estando bem medicada, bem assistida, vai se beneficiar até muito, porque a obesidade acaba afetando muito a questão de humor. Né? Então, fica mais, vamos dizer assim, propenso a essa oscilação de humor. Né? Que a gente sabe que a própria obesidade, como afeta muito a vida da pessoa, existe uma questão bioquímica. Né? Então, assim, não é simplesmente... As pessoas acham que o psicológico, o psi ou emocional é uma coisa que não é tangível a gente não consegue mensurar, mas está acontecendo ali uma bioquímica. Então, assim, a pessoa tem um transtorno bipolar, está bem medicada, o psiquiatra está ciente disso, a gente tem uma troca interessante e ela vai se beneficiar, porque com certeza as consequências que a cirurgia e o emagrecimento vai ter para a vida dela vai possibilitar que o humor dela fique mais estável. Ótimo. Deixa eu salvar os meus colegas, é uma pergunta mais cirúrgica. A Thaís Barroca, ela pergunta entre os dois métodos, a gastrectomia vertical, que o brasileiro adora chamar sleeve, e a gastroplastia, que o brasileiro adora chamar de bypass. Então, quais os métodos que seriam indicados, um dos métodos que seria indicado para ela, que tem um IMC de 43, tem problema de colesterol, ela cansa muito, tem apneia do sono. Indicaria o sleeve ou o bypass. Thaís, isso é uma decisão que tem que ser tomada você e o seu cirurgião. Existem uma série de fatores que fazem levar uma escolha para uma cirurgia ou uma escolha para outra. E essa escolha participa de todo esse pessoal que está aqui, o cirurgião, o nutrólogo ou uma nutricionista, o psicólogo ou o psiquiatra, o cirurgião e você como paciente. Então você tem que discutir com a sua equipe multidisciplinar e ver qual é o melhor método. De repente o melhor método para a pessoa X é diferente da pessoa Y. Não existe a cirurgia A ou B. Existe a cirurgia certa para o paciente certo. Óbvio que os pacientes, quanto mais doentes, metabolicamente doentes, diabéticos, hipertensos, eles vão ter que procurar uma cirurgia mais metabólica, que seria o bypass. E pacientes não tão doentes podem ter uma opção de ter uma gastrectomia vertical. Mas isso é muito relativo de pessoas para pessoas. A Glenda está perguntando que tenho visto muitas técnicas sendo feitas, tipo sleeve, bypass, mini bypass. Fale sobre essas técnicas. De novo,
Mini bypass, desculpe, eu não conheço o mini bypass, não sei o que você se refere. As cirurgias que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina é a gastrectomia vertical, o sleeve gastrectomia, o bypass gástrico, a banda gástrica, que é uma cirurgia que não se usa mais, e as cirurgias derivativas, como o escopinar e e o duodenal switch, que são as deviações biliopancreáticas. Fora essas cirurgias que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, as outras cirurgias são experimentais e, portanto, não deveriam ser feitas em pacientes. Então, eu não conheço o mini gastric bypass. Elias, a gente sabe que esse paciente, que ele nos chega, e às vezes ele fala assim, olha, eu estou te mandando para o doutor Elias, que ele precisa te corrigir nutricionalmente. Doutor, como corrigir nutricionalmente? Eu sou obeso. E, às vezes, é muito difícil que ele entenda essa correção. Esse paciente tem deficiências nutricionais, mesmo sendo obeso? Principalmente sendo obeso. Né? Há 200 anos atrás, a gordura, aquele bebê gordinho, vermelhinho, era considerado o bebê saudável, a pessoa saudável, a criança saudável. Né? Entuchava a comida, biotônico Fontoura, e etc., porque se acreditava que a pessoa gordinha era mais saudável. Isso, evidentemente, nos últimos 30 anos, ficou completamente fora. O obeso é um paciente doente, mesmo ele não apresentando clinicamente doenças nos exames. Ele é um paciente inflamado, que nós chamamos. Então, ele é um paciente de difícil manejo a todos os níveis. E quando eu costumo fazer uma avaliação, nessa avaliação, a gente vê que o próprio fato da obesidade traz doenças para ele, inclusive hormonais. Homem, por exemplo, ele tem uma testosterona baixa só pelo fato dele ser obeso, apesar de não ter uma prolactina ou qualquer outro defeito. As mulheres não conseguem engravidar porque são obesas. Isso mexe com os hormônios. Falando agora do aspecto nutricional, geralmente o obeso, e quanto mais obeso, ele é mal nutrido. Ao mesmo tempo que ele é obeso, ele é um semi-desnutrido, basicamente. Então, na avaliação que eu faço, nós vamos avaliar os macrocomponentes e também os microcomponentes, zinco, ferro, tudo isso, porque nós sabemos que ele é um paciente que se alimenta mal. Quem se alimenta mal só pode acabar mal. Não tem jeito de ser outra coisa diferente. Então, nesse preparo pré-cirúrgico, nós procuramos corrigir todas essas deficiências, sejam nutricionais, metabólicas e hormonais. Que pode interferir até no bom resultado de uma cicatrização e de outras situações. Sem dúvida. Isso sem até contar que, se o paciente for um diabético, por exemplo, ele já é um paciente de a cirurgia ser mais difícil, da cicatrização ser difícil. E lembrar que essa não é uma cirurgia plástica, que o defeito da cirurgia é uma cicatriz. Aliás, não tem nem cicatriz, né? Hoje em dia não tem nem mais cicatriz. Mas são os problemas internos, os problemas de funcionamento que o paciente vai carregar para o resto da vida. Perfeito. Andressa, o José Portilho, ele diz o seguinte: o X da questão é saber se o paciente está realmente disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Eu achei essa frase fantástica. O que você acha? Eu acho que é fundamental a gente saber exatamente esse X da questão. Né? A questão é que não é tão consciente quanto a gente imagina. As pessoas falam muito em mudança de comportamento, como se nós fôssemos robôs, e não somos. Existe uma questão chamada afeto, né? Nos quais somos aprisionados e por isso é muito difícil mudar. Então, eu costumo dizer o seguinte: ninguém é mais viciado em Andresa do que Andresa. Esse é o nosso maior vício. Então, é o X da questão que ele coloca aí. A gente tem uma tendência a repetir padrão, porque aquele que vai ser operado, ele faz parte de um grupo, de uma família. Ele executa ali um papel social naquele mini grupo dele. Enfim, então, mudar, né, ou abandonar tudo o que tem. Eu costumo dizer que as pessoas nem sabem o que elas vão abandonar exatamente depois da cirurgia. O grande trabalho, por isso que eu fico muito preocupada com aquelas pessoas e vejo, né, nas redes sociais, as pessoas que não voltam para o atendimento nem com médico, psicólogo muito menos, nutricionista, porque como emagrece muito rápido, as pessoas ficam muito animadas, elas deixam acham que vai ser assim para sempre. E, infelizmente, depois vêm as consequências, né? Então, para os meus pacientes, eu sempre aviso, a nossa preocupação aqui na nossa equipe não é agora. A gente tem a certeza que você vai
emagrecer em 1 ano. Porém, a gente não quer que você seja afetada por isso daqui 5, 10, 15. E, nesse momento, precisa realmente entrar em contato com esses X. Tá, nós vamos ter que... Tá muito interessante, as perguntas estão aqui, como diriam, a mocidade está bombando aqui, né? Nós estamos cheios de perguntas, mas nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu queria que vocês aí que nos assistem, pacientes e membros das equipes multidisciplinares, vocês já perguntaram para o seu cirurgião, para a sua nutricionista, para o seu nutrólogo, para o seu psiquiatra, para o seu psicólogo, se eles já se inscreveram no Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica em Fortaleza, que começa agora no comecinho do mês de junho? Será o maior congresso dos últimos anos, onde nós poderemos discutir várias coisas, e é muito importante que o seu médico e a sua equipe esteja presente para discutir o que a gente tem de mais importante, de mais novo na cirurgia bariátrica e metabólica no Brasil, de todos esses aspectos que a gente está tratando aqui. Então, cobre da sua equipe, do seu médico, que eles estejam presentes nesse grande congresso. Lembrar que a semana que vem nós teremos o próximo Body Live, no dia 29 de maio, onde será um tema bastante interessante também. É as pessoas que precisam fazer exercício, mas elas têm dores, nós comentamos aqui que os pacientes têm problemas de joelho, de coluna, então vai ser um tema interessante, onde vão dar inúmeras dicas de como você pode exercitar para perder aqueles 10% que o Elias falou. A gente volta nisso no segundo bloco, um pouquinho sobre isso, para a gente explicar melhor, mas e dar algumas ideias. Então vamos ao nosso primeiro intervalo, em 30 segundos, não saiam daí que a gente já volta. Passou tanto tempo assim, nós já estamos de volta e as perguntas estão aqui de muitos. Vamos lá. Elias, já vem aqui uma série de perguntas a respeito de nutrição. Tem a Maria Luísa Lima perguntando se existe um protocolo de acompanhamento. A Paola, ela gostaria de saber por que existe um padrão tão diferente de dietas pós, médicos que deixam uma semana com líquidos, outros 2 semanas, outros 30 dias. Então, vamos pegar, tem mais algumas que são no mesmo sentido. Existe algum padrão de acompanhamento após a cirurgia que você costuma usar, ou isso você acha que varia um pouco de serviço para serviço e de condições de cirurgia? Eu acho que existe um padrão, evidentemente, e esse padrão começa antes da cirurgia. Né? Você educar o paciente a ele saber como é que vai ser a vida alimentar dele daqui para frente, ou pós-cirúrgico, preparar esse paciente até psicologicamente para isso, para ele saber, e ensiná-lo, acima de tudo, que ele deve ter respeito. Ele deve respeitar o que a equipe ensinou para ele esse tempo, principalmente o que o cirurgião está falando para ele. Aquele que tinha um estômago desse tamanho, agora tem um estômago desse tamanho. É o que cabe lá, ele precisa respeitar isso, senão ele vai passar mal. Você disse, e eu gostaria de também falar, esse paciente, nutricionalmente, como ele precisa ser... Nós temos um protocolo pré-operatório, principalmente pós-operatório, que é feito em conjunto com o cirurgião. Então, se ele foi submetido a uma cirurgia, como qualquer outra cirurgia, ele tem que respeitar o que foi feito. É uma cirurgia que mexeu com o estômago, com o intestino, com os dois. Então, nós começamos, realmente, você fica 2 ou 3 dias só hoje de internação, que é o padrão, né? Depois disso, ele vai para casa, começa a dieta líquida, depois de uma semana, 10 dias, começa a semilíquida, depois a pastosa, até que vai atingindo a dieta normal, é como se fosse um bebê. Vai crescendo, só que isso é muito rápido, e aí é em cima disso. E também em cima do que foi feito no paciente, o que ele tinha antes dessa cirurgia, como é que era o intestino dele, como é que era o estômago, ele tem vesícula, não tem vesícula, ele tem um pâncreas que funciona bem, um fígado que responde bem, tudo isso é levado em conta pela sua equipe.
Então, a capacidade do seu médico, da sua equipe, em prever tudo isso, discutir com o paciente e fazer o melhor possível. Temos um padrão, mas é de paciente para paciente, o que nos dá muito trabalho para que você tenha sucesso. E, no final, o sucesso é do cirurgião, e, para o sucesso ser assim, o paciente tem que respeitar o que é dito, o que é feito, o que é combinado. Andressa, a Maria Luísa, ela pergunta, de novo, que foi uma pergunta nutricional e uma psicológica também, se existe um protocolo de acompanhamento pós-operatório desses pacientes, como é que, se existe alguma coisa, qual é a frequência, como você acha que seria o ideal para ser feito, e às vezes a gente não consegue ideal, mas o que é possível ser feito, né? Bom, Maria Luísa, o que eu gosto de trabalhar eu costumo fazer com o paciente uma linha do tempo antes da cirurgia. E, aproveitando o que o Elias colocou, colocar exatamente isso. É um renascimento, né? E, como renascimento, eu coloco lá uma linha e pontuo 9 meses. O primeiro mês é um mês que a gente pede para que ele tenha adesão total ao que a equipe de nutricionista, nutrólogo, acaba orientando, em função da cicatrização. E peço para que ele venha aos 30, 60, e, se possível, pelo menos uma vez ao mês, durante esses 9 meses iniciais. E eu queria só completar uma frase, aproveitando a frase do Elias, que eu achei sensacional, que é isso, né? Às vezes a gente recebe muitas perguntas dos pacientes, e às vezes eu tenho vontade de fazer uma pergunta para todos eles, que é assim: nós buscamos tanto essa individualidade, respeitar cada um, né, na sua individualidade, e que tipo de cirurgia, quais são os costumes, e por que eles insistem em se massificar. Né? Porque às vezes eu sinto muito isso, essa coisa que eles buscam até na rede social, essa troca, e eu insisto muito: entre em contato com a sua equipe. Né? Não é respeite só a equipe. Eu acho que eu falo que a minha teoria é assim: perceba-se e respeite-se. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia de autopercepção. Então, a gente precisa estar nesses 9 meses, porque nesses 9 meses que dá para a gente ter uma noção de quanto que a pessoa vai comer, que a pessoa consegue virar um copo d'água, né, facilmente aos 9 meses. Então, esse psicoeducativo é muito importante, até para evitar a ansiedade, tudo isso. Mas, idealmente, seria isso. Pelo menos, né, uma vez por mês, durante 9 meses. Paula, pessoas são diferentes. Pessoas pacientes e pessoas cirurgiões e equipes multidisciplinares. Então, isso tem cirurgiões que deixam 2 semanas com dieta líquida, tem cirurgiões que deixam 30 dias, tem cirurgiões que deixam da líquida, passam para sólido. Isso depende da experiência de cada médico, da maneira como ele se sente melhor fazendo. Essa dieta líquida, eu nem gosto da palavra dieta, mas essa alimentação líquida é simplesmente uma alimentação para que você proteja e dê tempo para aquele seu pequeno estômago que foi grampeado, ou seja, foi cortado e costurado, para que ele colhe, para que ele cicatrize. Então, tem médicos que acham que precisam um tempo maior, tem outros médicos que acham um tempo menor. Existem médicos que colocam dreno, existem médicos que não colocam dreno. Isso vai da experiência, da capacidade do que ele gosta, ele acha que ele é mais seguro colocar o dreno, o outro acha que não é. Então, são situações, tudo está certo. O que nós temos que entender é o seguinte: existem cirurgias extremamente mais fáceis, existem cirurgias que são mais difíceis, então não existe um padrão. É uma frase que eu adoro, mas eu não sei falar ela até hoje, mas na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre, nem jamais. A gente vai depender do momento que a gente está, da cirurgia e de cada paciente. Bom, continuando aqui, nós temos alguns elogios. A Denise, ela diz que é preciso entender a obesidade como uma doença crônica, progressiva e inflamatória, e o pré-operatório feito por uma equipe especializada é o que fará a diferença nessa cirurgia. Vocês concordam, Elias? Você concorda com isso? Não, sem dúvida, a gente concorda com isso. E preparar o paciente para o resto da vida. Né? A gente sabe que os resultados são diretamente proporcionais ao bom cuidado a entregar para o cirurgião, ali no ato cirúrgico, o paciente em melhores condições possíveis. E cada paciente é um paciente. Eu costumo falar que quando eu recebo um paciente, primeira vez eu pergunto para ele: você quer operar? Por que você quer operar? Então, ter o feeling da equipe de dar o melhor para o paciente e até tirar os fantasmas, né, o que ele acha, o que ele não acha, para dar qual que é a real. Qual que é a real é que vai ter que fazer uma reforma íntima. Você fazer uma reforma
na lataria, vai fazer junto uma reforma no seu psicológico, no seu psique. Vai ter que ter uma reforma íntima para você ter um bom resultado. O Rogério, Andressa, ele diz o seguinte, que quando ele quis fazer a cirurgia bariátrica, ele entendeu que ele ia viver em pequenas porções. E assim ele teria uma vida mais saudável do que passar uma vida inteira limitado a fazendo várias dietas. Que ele passou a comer para viver e não para viver a comer, e ele ficou muito feliz com essa retomada da vida dele. Você concorda com isso? Você acha Absolutamente. Acho que isso é congruente àquilo que eu coloquei há alguns instantes sobre a questão de estar refém. Hoje o Rogério escolhe o que ele quer. E por isso, até aproveitando a sua fala, né, a história de dieta é a primeira coisa que eu falo com 30 dias no pós-operatório. Esquece dieta, acabou dieta. As pessoas abrem os olhos assim, ficam assustadas. Eu falo, porque na realidade você vai começar um namoro com a comida. Você vai começar a estabelecer uma relação, identificar quando você tem fome, quando é vontade. É uma vontade específica, você quer comer aquilo, por mais que seja calórico, às vezes a gente tem vontade, e vontade é importante, porque vontade revela desejo, e desejo é vida. Né? É uma vontade emocional, essa vai acontecer, mas não, a gente não pode alimentar. Não adianta eu brigar com você e ir lá descontar num pacote de bolacha, né? Porque não vai resolver nem a minha questão com você e eu só vou engordar. E aquela vontade que passa alguma coisa e a gente vê. Então, passou uma torta de morango, eu vou querer. Isso é algo muito primitivo, muito infantil. É igual, eu costumo dizer, é igual levar uma criança numa loja de brinquedos, ele quer tudo. Né? Essa frustração a gente precisa aprender a lidar. Então, o que o Rogério falou, a comida realmente ela deixa de ser a nossa felicidade. Ela passa a ser algo para que a gente sobreviva. Mas eu não vou ter mais prazer em comer? Vai. Você vai ter muito mais prazer em comer se você souber saborear, se você souber fazer a mastigação, se você conseguir efetivamente escolher e não... Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que escolher a comida, né? Não a comida nos escolher. Então, se você quer um chocolate, coma o chocolate, mas não deixe o chocolate te comer, porque aí você está refém. O Antônio Carlos Cardoso Júnior, ele perdeu 105 quilos e falou assim, que ele agradece muito a você, Antônio Elias, por tê-lo colocado no caminho. Ele quer ser o paciente e você acompanha. Está vendo? Você está fazendo sucesso nas mídias sociais. Algumas perguntas eu vou sintetizar numa só que eles têm aqui agora. Na sua opinião, você já disse, mas as perguntas voltaram. Existe alguma contraindicação absoluta psicológica que você diga, olha, doutor Luiz, cirurgião, este paciente não pode operar? Existe se eu vejo que a pessoa está sem consciência. Está num momento de surto, ela tem um quadro psiquiátrico muito importante, naquele momento realmente não vai operar. Outra coisa, quando ela está terceirizando a cirurgia. Não é que é terceirizar a cirurgia é assim, ó, explica a dieta para minha esposa que ela vai anotar. Fala para ela o que vai acontecer. E assim está cheio, principalmente homens, né, que adoram entrar, e eles ficam assim, ó, olhando, sabe, para o celular. Vocês mandam na gente, vocês comandam totalmente tudo. Descomprometidos. Até a cirurgia. Então, isso é importante a gente pontuar, né? Mostrar para ele. Então, nesse momento, não é que, assim, nesse momento a gente talvez adie um pouco a cirurgia para que ele seja sensibilizado, que ele tome consciência que ele precisa se comprometer, a gente fala com a equipe, discute com o médico, com o nutricionista. Agora, não operar é só em casos de transtornos psiquiátricos nos quais a pessoa não tem consciência de si. Por exemplo, riscos e das mudanças exatamente. Então, um quadro de esquizofrenia, alguma coisa que a pessoa está ali usando a palavra técnica em surto mesmo, e isso é muito difícil que realmente aconteça. A pessoa que que está lá sozinha, que não tem rede de apoio alguma. O que é rede de apoio? Familiares ou pessoas que estejam sabendo daquilo, enfim. Elias, jogando a bola para o seu lado, existe alguma contraindicação da sua parte? Se a pessoa fala, esse cara não pode operar? Muito raro, não é? Quando tem a indicação cirúrgica, a contraindicação vai ser uma contraindicação clínica. O que é? É um cardiopata que está, ou ele tem um problema pulmonar que ele não aguenta um ato cirúrgico. Mas fora isso, mesmo os pacientes graves, na minha experiência, que foram até contraindicados pelo cardiologista, eu entro em contato com o cirurgião e nós chamamos a família e explicamos, olha,
ele tem 50% de risco cirúrgico. Só que, se ele continuar desse jeito, daqui a 6 meses, o paciente já está morto. Então, essa contraindicação é muito rara. E só dando um pitaco no aspecto psicológico, o que eu vejo é que os pacientes melhoram muito, psicologicamente falando. Mesmo os depressivos, que é problema psicológico, todo mundo tem, uns mais, outros menos. Se é um obeso, esses problemas têm um peso maior, né? Porque não consegue fazer um monte de coisa. Para quem gosta de tratar obeso, para quem ama o que faz, você renova a vida dessas pessoas, sobre todos os aspectos, e psicológico também. Se é um paciente deprimido, ele vai melhorar muito, porque ele emagreceu, ele consegue se agachar, ele consegue ver o corpo dele, e depois vai ter um outro prêmio, que é fazer uma cirurgia plástica, uma dermolipectomia, com uma lipoaspiração. Então, a cirurgia, eu não sou cirurgião, não ganho nada com a cirurgia, diga-se de passagem, mas é um procedimento que nós, clínicos, aprendemos a respeitar e a valorizar com o passar do tempo. Porque é uma solução, sem dúvida nenhuma, para aqueles pacientes que não tinham solução, clinicamente falando. Então, nós conseguimos mudar a vida dessas pessoas, é uma forma espetacular. Só quem convive com isso, que, para mim, você vê todos esses programas que existem na TV, nos canais fechados, falando sobre isso, porque é espetacular, os resultados são ótimos, os riscos também. Só que, cada vez mais, há menos riscos e melhores resultados. Muito bom. A gente estava aqui vendo algumas perguntas que estão chegando e elas estão um pouco na linha do que a gente comentou aqui. O desejo, o quanto é importante e quanto vocês dois notam isso. A gente sempre diz que a obesidade é uma doença do corpo, uma doença da alma. E às vezes eu não tenho a doença do corpo, mas eu tenho a doença da alma. Não me sinto bem, eu não tenho 40, não tenho, mas eu não me sinto bem com o meu corpo. Isso, Elias, a parte emocional eu sei que você vou deixar para depois. Mas você acha que isso pesa na sua decisão clínica? De indicar a cirurgia? É da parte emocional do paciente? Mas sem dúvida, né? Geralmente nós recebemos um paciente que vem de um jeito. Quando eu falo que eles têm que emagrecer 10%, eles falam impossível. Eu estou tentando emagrecer a vida toda. Por que eu vou emagrecer agora para operar se eu quero emagrecer? Eu quero operar para emagrecer. Aí nós procuramos educá-lo, mostrar para ele por que ele precisa emagrecer. E, psicologicamente, durante esse tempo, que é até operar, nós vamos vendo a transformação desse paciente. Ele começa a se aceitar melhor como obeso, que é importante, porque eu mostro para ele que ele tem uma janela, que ele tem lá a luz do túnel. Você vai emagrecer um pouco, você vai melhorar tudo. E quando ele começa a emagrecer e melhorar, ele fica mais animado e vai entrando num processo evolutivo significativamente de melhora para ele, de auto-melhora para ele. E aí vai aceitar a cirurgia vai dar resultado e ele vai permanecer magro desde que ele entenda tudo isso. Psicologicamente falando, o tratamento, eu diria que a cirurgia bariátrica é um tratamento quase que psiquiátrico, sem medicação. Ótimo. Gersicleia, 188 quilos, você tem possibilidade, óbvio que isso depende, eu não sei onde você está, mas indicação você tem de operar, e eu acho que você tem indicações, não preciso nem saber a sua altura, que com 188 quilos, você tem, às vezes, até que a sua cirurgia, se você está numa fila do SUS. Existem mais de 5 perguntas sobre o mesmo tema. Pessoas que estão há 8 anos fazendo tratamento clínico e tal. Nós temos hoje no país mais de 8 milhões de obesos mortos. E o estado de São Paulo, que teoricamente seria o estado mais rico da federação, menos de 30% da população tem direito a um plano de saúde. Então, 70% ou mais depende do Sistema Único de Saúde. E o número de cirurgias feitas até hoje pelo Sistema Único de Saúde não mudou nos últimos 15, 20 anos. Então, essas filas elas vão se aumentando. Então, é preciso que a gente tenta mostrar que é preciso que a gente faça mais cirurgias. Mas foram feitas 100 mil. 100 mil perto de 8 milhões, a gente está falando muito pouco ainda. Então, a gente gostaria de ter a resposta de $1 milhão, e como vocês fazem, mas eu acho que vocês têm que começar a se unir mais, a reivindicar mais os seus direitos, que só assim a gente vai conseguir tratar. E vocês estão aí
perdendo muito tempo na vida e não sejam dóceis, não fiquem esperando, porque de repente vocês não têm esse tempo. Outra pergunta que nos chegou, Andressa, da Maria, ela diz o seguinte, que o filho dela passou, nas palavras dela, passou da hora de operar, mas ela não consegue convencê-lo a operar. Ela tem que convencê-lo ou ele tem que esperar que ele queira buscar essa solução? O desejo precisa ser dele, né? Eu acho que ela pode até levá-lo, eu não sei qual é a idade dele. Quando você fala dessa história, assim, é complicado a relação mãe e filho e a cirurgia bariátrica, e a gente vê isso muito em consultório. Muitas vezes existe uma questão até que a própria agressividade do filho vem pela obesidade e fica essa briga com a mãe. Mas numa tentativa de ajudá-lo, talvez levar uma equipe para que ele entre em contato com o cirurgião, com uma nutricionista, com um psicólogo, e que ele entenda o que é este mundo, né? E assim, ninguém deve convencê-lo, porque ele não vai fazer nada. Se ele fizer algo contrariado, é muito difícil que esse caminho seja bem... tenha bons frutos. Porém, é importante que ele tenha a oportunidade de entrar em contato com a equipe, com alguma equipe, e saber um pouquinho de outros, por outros, através de outros, não através da mãe simplesmente. Queria falar uma coisa. Do aspecto econômico desse paciente, ou desses pacientes, a gente precisa fazer uma conta. Quanto custa para esse paciente obeso para ele tentar emagrecer? Quantos tratamentos ele já fez na vida? Quanto ele já gastou? Se ele abrir uma poupança bariátrica, vamos falar assim, abre uma poupança bariátrica, economize um monte de porcarias que existe na internet, fora da internet, poupe esse dinheiro e vá procurar um outro recurso, seja um recurso de uma cirurgia particular ou de uma medicina de saúde, seja o que for. Dá para você fazer. Você pode fazer a sua continha que você está gastando de pseudoalimentos, de pseudomedicamentos, de pseudotratamentos, injeções, coisas milagrosas. E durante anos da sua vida, certamente em 5, 6 anos, você vai ter um belo dinheiro e vai pagar uma cirurgia com um bom cirurgião, com uma boa equipe, e vai resolver para o resto da sua vida. Esse é um aspecto. E para o aspecto daquele paciente que tem contraindicação, esqueci de falar, são os pacientes adictos. São os pacientes viciados, né? Seja principalmente em álcool. O paciente que é alcoólatra, ou o paciente que é adicto em drogas, ou etc., é complicado para uma cirurgia bariátrica, porque às vezes ele troca o alimento pelo que ele já tinha, pelo que ele já era, se era um alcoólatra, ele vai continuar sendo um magro alcoólatra e vai ter problemas graves e tal. E para o paciente que não quer operar, a família leva, ele vai meio assim, agressivamente, com a própria família, com a mãe. Eu preciso mostrar para ele o que vai ser a vida dele, por que ele tem medo de operar. Porque eu não consigo comer. Será? Será que você vai ter necessidade de comer tanto e tanta alimentação não desejável pós-cirúrgico? Nós sabemos, que o paciente que opera, o bariátrico, pós-bariátrico, ele muda esse padrão alimentar sozinho. Doutor, não tenho mais tanta fome. Não tem fome. Doutor, eu vejo doce e fico enjoado. Doutor, tem intolerância a alguns alimentos. Excesso de gordura incomoda. Incomoda. Então, ele mesmo vai se autoeducando e ele já não é aquele paciente que come 4 coxinhas e come um pastel. Ele mesmo, por ele mesmo, ele percebe e aí vai se educando e toca a vida. Nosso tempo está voando e já está acabando e a gente tem pergunta aqui. Então, a Paola, ela pergunta, vamos aqui num pinga-fogo rápido. Elias, qual é o maior risco nos primeiros meses do pós-operatório em relação à parte nutricional? Primeiro, segundo mês. O maior risco é o abuso do paciente de não respeitar, que ele agora é um operado. Então, ele tem que respeitar a quantidade, a qualidade, a adequação alimentar e o que é o melhor para ele, tanto em qualidade como em quantidade. Eu vejo esse meu paciente 15 dias depois, um mês e a cada mês. Nós fazemos exames clínico-metabólicos hormonais no primeiro mês, no terceiro mês e daí para frente. O grande risco é ele não respeitar o que é indicado para ele respeitar. Perfeito.
não existe assim, nesses primeiros 3, 4, 5 meses, nenhum risco dele ter uma grande deficiência nutricional, simplesmente se ele se alimentar adequadamente, fizer reposição de vitaminas. De jeito nenhum. Aliás, eu diria que nem para o resto da vida. Se ele for bem assistido, com uma equipe boa, mas principalmente ele pôr na cabeça que ele vai ter que seguir aquilo o resto da vida, vai dar certo. Como eu falo para o paciente, você não toma banho todo dia? Se você toma banho 30 anos da sua vida, se você deixar de tomar banho 3 dias da sua vida, você vai ficar sujinho, nem teu cachorro te aguenta. Quer dizer o quê? Que banho não funciona? Banho funciona, desde que você tome banho. Você não almoça, não janta todo dia? Assim, por que você não faz uma reeducação alimentar todo dia? Esse é o segredo. Andressa, quais são os riscos psíquicos nesses primeiros meses? Existe alguma coisa que ela tenha que se preocupar nesses primeiros meses? No primeiro mês, na verdade, na primeira quinzena, é o que eu vejo de maior angústia, né? Porque é o momento de maior privação, onde a alimentação é só líquida e as pessoas acabam ficando muito ensimesmadas, porque ficam, né, pelo menos de 10 a 14 dias em casa, então ficam afastadas do trabalho. Tem N fatores ali, o fato de não poder comer, o olfato fica muito mais aguçado, então sentem cheiro, tem, às vezes, a vontade de mastigar, não fome nem vontade em si. Então, essa primeira quinzena é natural que venha, eu aviso isso sempre no pré-operatório, natural que venha, às vezes, um pensamento, me arrependi. As pessoas, às vezes, confundem um mecanismo psíquico de introspecção, de estar mais consigo, notando mais a si mesmo, com depressão. E eu sempre falo, não mexe em medicação caso use, entra sempre em contato com a equipe, porque é natural que você fique mais sensível neste momento, né? Até pela privação alimentar, o nível de serotonina acaba podendo afetar sim, mas é algo que passa. A primeira quinzena é a pior. Depois, só que assim, todo ônus tem um bônus. Quando a pessoa começa e vai lá para a balança e vê que consegue verificar que eliminou uma grande quantidade de peso, isso já ajuda. Então não é de tudo ruim, né? Eu acho que o bônus que tem neste primeiro mês é o que mais convence para continuar o caminho e a trajetória da cirurgia bariátrica. Raquel, então vamos voltar aos 10% que impede fazer a cirurgia. Então eu vou falar como cirurgião. Você imagina que você tem uma caixa fechada aquela dentro da sua barriga. Vamos supor que você tenha, você não, mas o paciente tenha 150 quilos. Ele tem 2 metros de altura e ele tem uma obesidade toda espalhada pelo corpo inteiro. Provavelmente esse paciente, se ele fizer um ultrassom, ele não tiver uma quantidade de gordura no fígado, esteatose que é muito grande, porque, óbvio, vocês não têm que saber disso, mas o estômago ele fica embaixo do fígado. E durante a cirurgia a gente tem que tirar o fígado, né, rebatê-lo, para poder operar no estômago. Na época da cirurgia aberta, você fazia um corte enorme na sua barriga e o afastador era quase igual à minha mão. Então eu colocava a minha mão e tirava aquele fígado dali e podia operar. Óbvio que o pós-operatório tinha dor, dificuldades respiratórias, mas a gente conseguia, abrindo a barriga, um espaço. Hoje, com a laparoscopia, eu não abro a sua barriga, a gente coloca um gás lá dentro, e aquele gás ele precisa expandir a sua barriga. Se ele não tem espaço, se a minha caixa está toda fechada de gordura, porque o problema não é essa gordura que está embaixo da sua pele, o problema é a gordura que está lá dentro, é a gordura que está no fígado, que está nos órgãos. E isso não é que vai impedir a sua cirurgia, mas você pode ter um pós-operatório mais doloroso, você pode ter que passar um pós-operatório na UTI, você pode ter uma cirurgia que geralmente são cirurgias rápidas, de 1 hora, 1 hora e pouco, uma cirurgia se prolongar, pode ter uma cirurgia que tenha mais um processo de sangramento. Então, assim, quem pode avaliar isso é o seu cirurgião. Não é que você não tenha. Nós que somos mais experientes, que já rodamos, que conhecemos, nós sempre pedimos os pacientes perderem peso no pré-operatório. E como Elias bem disse, se você não pode, se você não quer começar a se comprometer com a mudança antes da cirurgia, será que você vai se comprometer com as mudanças após a cirurgia? Então, assim, o perder peso da cirurgia é para o seu bem, para que você tenha um pós-operatório melhor e uma cirurgia a mais. Mas quem vai decidir isso é sempre o seu cirurgião. Infelizmente, nós estamos entrando nos nossos últimos 2 minutos. A gente teria mais um monte de perguntas, mas a gente vai depois passar para eles respondem para vocês. The ladies first, seu 1 minuto para que você possa se despedir de todo mundo, que infelizmente, como Elias falou, ficaríamos aqui até amanhã conversando, mas o nosso tempo está
infelizmente, acabando. Eu só gostaria de enfatizar a necessidade de adesão consigo, né? Que cada um se comprometa consigo nesse processo, que não deixe de sempre fazer um check-up, de voltar ao cirurgião, porque existe essa questão nutricional, porque aí depois todo mundo acaba tendo alguns problemas e diz que a cirurgia bariátrica não deu certo. A cirurgia bariátrica dá certo sim, porém ela por si só não vai dar. E nada na sua vida vai dar certo por si só. Se você não tiver um comprometimento e se você não se apropriar das coisas da sua vida, realmente a coisa não vai dar certo. Agradeço a oportunidade mais uma vez com esta dupla de feras. Elias? Bom, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu aprendo muito, por isso que eu venho aqui, viu? Só para aprender. E queria falar assim rapidamente. Tudo que já foi discutido, vocês escutaram, aprendam com isso. Vocês estão escutando pessoas com experiência que estão transmitindo informações boas. Que porcaria na internet está cheia. E queria assim que você pensasse, tudo tem resultado, tudo funciona. E que a cirurgia bariátrica é espetacular, desde que bem feita, pelos profissionais competentes, auxiliados por uma equipe de profissionais para preparar esse paciente antes, durante e pós-operatório e para o resto da vida. Então, sejam felizes com vocês mesmos e, certamente, se não forem obesos, vão ser muito mais felizes. Foi um prazer, como a gente diz, eu queria agradecer, Andressa, Elias, é sempre um prazer. O Elias fala que ele aprende, mas a gente aprende muito com ele, com a Andressa, porque hoje eu sempre digo que a cirurgia bariátrica e metabólica ela é uma troca diária, todo dia, de conhecimento. E a gente começou lá atrás, e eu fiz parte disso, nós começamos com o cirurgião, e nós fomos vendo que a gente necessitava de vocês, e cada vez mais nós estamos trazendo outros profissionais para trabalhar nesse time, sempre visando aquilo que é o que todos vocês disseram. É que a cirurgia, quando indicada, que ela possa ser bem indicada, bem feita e principalmente bem acompanhada. Foi um prazer estar com vocês. Eu queria lembrar de novo do nosso congresso, agora no começo do mês de junho, em Fortaleza. Fortaleza vai estar maravilhosa, o congresso maravilhoso. Espero todos vocês lá. E na semana que vem, dia 9, tenho dor. Como poderei fazer exercícios para que eu possa perder meus 10% ou logo após a cirurgia? Foi um prazer estar com vocês. Nós agradecemos à sociedade por mais um Body Live. E boa noite. E terça-feira contamos com vocês aqui de novo. Um abraço a todos e até a próxima terça.